Não pode haver felicidade num mundo no qual os indesejáveis são excluídos ou jogados fora ou descartados. Não pode haver shalom num universo em que os indesejáveis são jogados na lata do lixo. Porque quando você faz isso, você está dizendo: maldito é aquele que os criou, maldito é o próprio Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando, a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Vamos falar um pouco sobre a localização do livro. Porque geralmente, aquela pessoa que quer fazer uma caminhada para ler a Bíblia, Uhum. ela vai lá para Gênesis e fala: vou ler os 5 primeiros livros de Moisés. E eu sei que você está fazendo ajudando quem quer ler a Bíblia em um ano lá no seu canal. Tem vídeos todos os dias, tudo mais. E eu acho muito bacana. Só que geralmente, um cristão Uhum. assim, que não se preparou tanto, ele dá uma desanimada em Levítico, né? Ele está indo ali. É normal. É normal. É normal. Finalzinho de Êxodo já é meio sem graça, que é quase um livro de arquitetura, né? Né, De, sei é lá. porque assim, ó, o cara tava vindo num ritmo, né? Ali em Gênesis e até o capítulo 19 de Êxodo, o cara tava vindo num ritmo que é história atrás de história, né? São narrativas. E a gente se dá muito bem culturalmente com histórias, ouvir histórias, contar histórias, desfrutar das histórias. E são histórias muito bem contadas. É isso que eu ia Essas falar. São histórias, histórias muito legais. né, são histórias muito bem contadas. Então, assim, a história de José, ela é fascinante, ela exerce um fascínio no não religioso, sabe? Eu lembro de estar, assim, finalzinho de Gênesis, para você se localizar quando eu falo história de José, é finalzinho de Gênesis. Então você tá lá, lendo Gênesis, Êxodo, comecinho da Bíblia, você tem essas histórias. No final do livro de Gênesis tem a de José. Eu lembro de estar na faculdade de economia e o professor de economia, que não tinha nada a ver com religião, ele não era evangélico, nem até onde sei também não era um católico praticante, ele fala: vocês sabem quem foi o primeiro economista do mundo, né? Foi José da Bíblia, ele inventou o conceito de poupança, né? Porque é aquela coisa de você guardar nos anos de fartura para poder ter nos anos de escassez e tal. José inventou o conceito de poupança, foi o primeiro economista do mundo, tudo mais. Exerce um fascínio, né? Em Era vários ele o Paulo aspectos. Guedes? Era ele o Paulo Guedes da época? Não, então, essa é a parada curiosa, né? Esse meu professor de economia era funcionário do Paulo Guedes, na época que eu fazia faculdade, não na época de José. Eu sou velho, mas não tanto. Paulo Guedes também parece estar meio gagá, mas não é tanto assim. Mas assim, ó, falando sério. Mas Só também, ô Vitor, também a história da saída do Egito é muito fascinante, né, cara? É então, uma tudo é. parada. E Tanto que a assim, novela fez maior sucesso, mano. Eu quero ver uma então, novela de Levítico na Record. Isso que eu queria ver. mas vai falar do fogo estranho, os caras vão. Porque Levítico também tem narrativa. É pouco, mas tem, Mas é né? maravilhosa também. É.
É boa também, é boa É também. A gente pode boa. até falar dela daqui a pouco, né. Levítico também tem narrativa, mas o que que acontece? Você tá vindo num ritmo de várias histórias que cada uma delas exerce um certo fascínio. O livro de Gênesis, ele é um atropelo, cara. É uma atrás da outra e se você ler com atenção, todas são histórias muito boas, elas marcam a cultura, a humanidade, não é por acaso. Tem muitas histórias que foram contadas e foram esquecidas, essas são profundamente lembradas, não é por acaso. E aí você tem a história do Êxodo, que também exerce o seu próprio fascínio, a sua própria maneira, mas quando você chega no Êxodo, o ritmo das histórias cai. Aquela velocidade alucinante do Gênesis cai. Isso você pode Uhum. perceber. A coisa ela já começa a ficar numa outra modalidade de narrativa, uma narrativa mais lenta. Quando você chega nas pragas, por exemplo, você começa a ver uma repetição, um refrão longo. Você não tem mais aquele ritmo acelerado do livro de Gênesis. Isso não tem mesmo. Uma outra coisa para colaborar com o que você está falando, além essa repetição mais lenta, né? Você também fica num momento da época por muito tempo. Você tem ali Sim. um tempo muito curto, vamos dizer assim. Não, Sendo que Gênesis você passa por um milênio, talvez ali, ou mais, que é e isso é assim, vai. percebido pelo leitor, essa transição, isso é muito bom, porque isso é ler com qualidade, tá? Um dos focos teus é a hermenêutica, né? E a leitura com qualidade, que eu estou me referindo aqui, é um tipo de leitura que qualquer pessoa, ela não precisa de um treinamento técnico para fazer. O que eu estou querendo dizer aqui. O que que é essa leitura com qualidade? Essa percepção que você está tendo. Ah, passou um monte de tempo. Pô, o que que aconteceu na minha leitura que me fez perceber isso, né? E aí você vai perceber que em Gênesis você tem uma profusão enorme de personagens. Isso também confere dinamismo e ritmo para a leitura. Você está sendo apresentado, e aí o assunto aqui é Levítico, não é Gênesis, mas Gênesis tem até uma fórmula de apresentação de novos personagens. E essas são as gerações do fulano. Essa é a história das gerações do fulano. Em hebraico, Toledot. Né? Então, essa é a história do fulano de tal. Aí você já tem uma introdução do novo cara. Isso vai dando um ritmo para a leitura, como se fosse uma cavalgada, um negócio traz uma certa empolgação no próprio ritmo da leitura, que você perde quando você faz aquela leitura muito comum no ambiente evangélico, aquela leitura muito fragmentada, períodos muito curtos de leitura, poucos versículos, se você não pega isso. Agora, se pega uma leitura assim, na sequência, 4, 5, 6 capítulos, você sente esse ritmo, que quando você chega em Êxodo, é localizado com a figura central de Moisés, figura central de Moisés e de Yahweh, de Deus, em contraposição à figura desse faraó cujo nome a gente não conhece. E que a gente não conhece de propósito. Por que a gente não conhece de propósito? O autor está ali dando uma dica de que o homem mais importante da política na época não tem importância nenhuma no plano do cosmos e de Deus e tal. Quem que é importante? Quem tem nome. Faraó não tem nome. Faraó é o homem mais importante do mundo na política, mas na história que eu tô querendo contar aqui, ele é o anônimo. Quem que tem nome? Cifrar e Poá, as parteiras. Quem que tem nome? Moisés. Quem que tem nome? Fundamentalmente, o nome de Deus que é apresentado justamente no livro de Êxodo. Esses aí são importantes. Agora, Faraó, entendeu? Não, e é É, interessante que esse começo de Êxodo, a temática é o nome de Deus. É o nome de isso. Deus, que depois, até a gente vai falar um pouco em Levítico, é como carregar esse nome, né? Por isso que uma tradução melhor, talvez, do mandamento é não carregar o nome de Deus em vão, né? É se carregar o nome, porque é o que Moisés traz do deserto para avisar esse faraó que a gente não sabe o nome, que ele tem que deixar o filho dele, de Deus verdadeiro,
sair do Egito, né? Parar de ser escravo. E aí o que acontece? Os nomes dos 5 livros de Moisés, né, dos 5 livros da lei, que aparecem na Bíblia hebraica, é mais sugestivo, no sentido do tema do livro até, do que o nome que a gente está habituado. Então, Êxodo, o que que Êxodo sinaliza, né? Quando a gente fala, o livro de Êxodo. É a saída do povo de Israel da terra do Egito, é o Êxodo, é a saída, que é o nome ocidental, vamos dizer assim, do livro. E tudo bem, ele tem lá uma certa sugestão. Agora, em hebraico, No- na Bíblia hebraica, Nomes. esses são os nomes, né? Shemot. Esses são os nomes, né? E É. que então já sugere que essa temática do nome ali vai ser um treco teologicamente super importante para o livro. Levítico a gente vai falar daqui a pouco, vai crar, né? E ele chamou, né? E Deus chamou a ideia, né? Mas assim, os nomes dos 5 livros da lei na Bíblia hebraica são as primeiras palavrinhas dos livros. E curiosamente, talvez por coincidência, eles entregam muito do conteúdo do livro, do conteúdo teológico do livro. Então, Bereshit, no princípio, Não, Gênesis, né? ô Vitor, uma das coisas que a cultura judaica antiga não tem problema é com spoiler. Porque os Nossa, nomes não, dos não tem. personagens. Os nomes dos personagens entregam a história, o nome do local entrega a história, o nome, a primeira frase entrega a história. Então, assim, isso na cultura judaica não tem muito problema, não. Não tem, não tem, pelo contrário. Pelo contrário, é esperado e é uma coisa, digamos assim, boa. Então você tem Gênesis, né? Desculpa, até Ah, porque na pode ir. cultura oral é isso mesmo que tem que fazer. Você já joga no começo porque você está num diálogo e a pessoa, ó, já vou te falar o que vai ser comunicado aqui. É. Gênesis, ele é o livro que o nome ocidental é muito parecido com o nome na cultura hebraica, né? Então, Gênesis, a Gênese, o começo, né? Que é o que a gente conhece. Bereshit. Na língua hebraica, Agora, Bereshit, que é no princípio, ou no em um princípio, mas os princípio, né? nomes que a gente tem aqui no Ocidente têm a ver com a Septuaginta, certo? É precisamente, que também são nomes judaicos. Que também são nomes judaicos, assim, só que em grego. Né? Porque a Septuaginta, no que diz respeito ao Pentateuco, né, a Torá, a Septuaginta ela é uma tradução feita por eruditos do judaísmo de coisa de 150 a 200 anos antes de Cristo. Né? Então, eruditos do judaísmo talvez seja um anacronismo da minha parte, mas assim, eruditos do Segundo Templo, acho que é mais preciso. Né? Então, eruditos ali do Segundo Templo. Eles colocaram esses nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Eles colocaram esses nomes lá na Septuaginta. Depois, muito tempo depois, pelo menos o que a gente tem acesso, pode ser que isso já tenha um pouco antes, mas na estruturação massorética do texto, a gente está falando entre o século VI e século X, XI, depois de Cristo, a gente tem uma estruturação da Bíblia hebraica como nós a conhecemos hoje, e provavelmente foi ali que esses nomes hebraicos começaram a figurar para intitular os 5 livros de Moisés, ou o Pentateuco, ou a Torá, se você quiser. Então, conforme a gente acha nos códices da família de Ben-Asher e de Ben-Naphtali, você vai encontrar esses nominhos aí. Quando eu tô falando de Ben Asher e Ben Naphtali, aliás, esse é um negócio interessante para quem gosta de Bíblia, assim, o cara que gosta de, como que a Bíblia apareceu e tal, né? Para não errar mais, é curiosidade só, para não errar mais. Não existe um texto massorético, tá? Existem textos massoréticos ou famílias de textos massoréticos que compõem o que a gente chama de cânon massorético e tal. A gente abrevia como texto massorético, mas na verdade, assim, a gente usa fundamentalmente, na maior parte do tempo, a gente usa 2 textos massoréticos, que é o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado. Os 2 são da família de Ben Asher, que é a família que Maimônides crer ser a mais fiel reprodução dos textos hebraicos. Mas existe uma outra família de textos massoréticos, que é a família de Ben Naphtali. Então, assim, quando o cara fala, porque o texto massorético diz isso, tá, em qual códice?
né? Geralmente ele está falando do Códice de Leningrado. Fontan, você é muito nerd. Calma, vamos pro texto. Você já Mas está isso é só uma discutindo. curiosidade para quem gosta. Você está fazendo crítica da fonte aqui. A gente só quer entender Levítico. É simples, é muito Não, mais não, é simples. textual, é textual. O que eu estou fazendo é textual. Tá bom, crítica textual. Ok. Uma das coisas que eu aprendi, que para mim mudou muito o meu olhar, é que, por exemplo, eu sempre li a Torá à luz de Gênesis. Mas Tá. se você vai olhando o estilo literário dos cinco rolos, você vai ver um espelhamento, vamos dizer assim, ou estou falando de espelho no sentido como o Gênesis vai com Deuteronômio ali, você vai ver uma semelhança que Moisés quis fazer ali. Você vai ver Êxodo com números. Por exemplo, você acabou de falar, o final ali você vai ver, por exemplo, quando o povo sai do Egito, você vai ver três O nome que você está procurando é quiasma. É uma estrutura quiasmas. quiástica. Tá bom, mas você vai ver, por Você exemplo, perguntou qual era o nome. três testes em Êxodo que ele sai ali no deserto antes de chegar no Sinai. E lá em Números você vai ver 7. E aí no final desses 7 testes, Deus vai falar: eu testei vocês 10 vezes. Então dá a impressão ali que já é o texto já é para ser lido junto ali quase. Você vai ver, por exemplo, no finalzinho de Êxodo, uma construção do tabernáculo e no começo de Números, uma formação ali do povo que é em volta do tabernáculo, dando privilégio para Levítico, como se fosse uma espécie de descrição do Jardim do Éden. Eu acho muito interessante. E aí eu percebi, e eu vou perguntar, mas eu percebi que Levítico é o coração da Torá. Você vai entrando. Precisamente. E aí isso mudou a minha leitura por completo, porque eu comecei a reler Gênesis à luz de Levítico e não Levítico à luz de Gênesis, Perfeito, mas é ou exatamente isso que. pelo menos linearmente, né? Ah, aconteceu isso, aí É, Deus deu isso de improviso. mas Aconteceu isso. vamos lá. É precisamente isso que o organizador final da Torá quer que você faça, tá? É precisamente isso. Porque assim, ó, aqui, se você não usar com parcimônia crítica da fonte, dificilmente você chega no ponto. Aqui é crítica da fonte mesmo. Não é que Levítico é o centro da Torá, é isso também. Mas mais do que isso, é que a parcela sacerdotal da Torá é o centro organizador da estrutura dessa organização final. E é também o centro organizador da espiritualidade judaica a partir de então, e é o centro organizador da cabeça, possivelmente de Paulo, tá? Então, assim, Lucas. o que que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente olha o livro de Levítico, o que que está ali? O que está ali é uma encenação de como o cosmos funciona. Quando eu falo cosmos, o universo, o mundo criado, etc. Tá? Você pode pensar em como toda a criação funciona. Então, quando você olha para o livro de Levítico, em especial a parte ritualística do livro de Levítico, o que, que é aquilo? Aquilo é uma encenação de como o cosmos funciona e a relação desse cosmos com o seu criador. Para que isso funcione, você precisa ter uma teologia da criação. Então é natural que esse centro organizador exerça alguma influência lá no comecinho em Gênesis 1 a 11, tá? Então Gênesis 1 a 11 Levítico tá assim, ó. Gênesis 1 a 11 Levítico tá assim, ó, tá entremeado, entrelaçado, uma coisa esbarra na outra, outra coisa esbarra na uma. E aí não é só Levítico, é do capítulo 20 de Êxodo até lá o comecinho de Números. Todo esse pacote central aí, ele tem tudo a ver com a maneira como a Torá enxerga o mundo criado, tá? O que em Gênesis 1 a 11 é uma narrativa tentando dar conta do cosmos,
na porção sacerdotal da Torá, essa porção central, entre o final de Êxodo e o começo de Números, num lugar você está vendo aquilo sendo narrado, no outro lugar você está vendo aquilo sendo encenado, tá? Basicamente é essa a ideia. Quando a gente vai ler Gênesis e a gente está conhecendo, você falou do ritmo de Gênesis, é um ritmo muito mais pulsante. Mas um olhar mais atento, você vai perceber que é o que eu chamo de novas figuras em velhas molduras, né? Você vai ver histórias sendo estruturadas numa história anterior e ganhando amplitude. Então você vai ver assim uma semelhança muito grande entre a história de Caim e Abel com a história de Gênesis 2 ali, o casal ali no Éden. Você vai ver a estrutura sendo colocada. Depois você vai ver a estrutura das filhas de Adão com com os filhos de Elohim. Aí você vai ver a estrutura Noé, você vai ver que ele vem, ele entra, ele é o justo, aí ele está no jardim, ele toma do fruto, o fruto deixa ele bêbado, tem uma maldição, tem um exílio, é muito parecido as estruturas, e aí vai Abraão, tudo. Quando você chega, eu não lembro agora se é o capítulo 9, por ali você vai ver, 8, 9, você vai ver os filhos de Arão inaugurando o templo e acontecendo aquele episódio trágico, né? Que eles morrem, tomam uma decisão errada, eles morrem no lugar sagrado, e aí você tem dois cadáveres num lugar onde não poderia estar. É uma tragédia. Que é um Sim. paralelo incrível com o Gênesis 2 de novo. Só que eu sempre falava, nossa, estão descrevendo esse episódio como descreveram Adão e Eva. E uma hora caiu um pouco minha ficha como uma interpretação. Não, talvez se descreveu Adão e Eva à luz dos filhos de Arão, no sentido, não como a nossa cabeça moderna já então inventou uma das duas. Não é, nem é essa a questão. A questão é qual era a estrutura que está sendo chocada ali, ou a estrutura comum dos leitores, a história mais comum, que depois foi contar uma outra história dizendo, sabe aquela tragédia que aconteceu ali com os filhos de Arão, chocou todo mundo? Essa tragédia sempre aconteceu, aliás, foi a primeira que aconteceu. Tinha um casal morto nas suas decisões espiritualmente, no lugar mais sagrado, na presença de Deus. Eu não sei, você acha que é demais eu pensar? Foi um dia que eu estava pensando e falei, opa. O que é o jardim? Essa é uma pergunta importante de se fazer. Porque o que acontece é o seguinte, quando se fala no Jardim do Éden, quando Deus está construindo o Jardim do Éden, a narrativa como ela se coloca no texto, é equivalente à construção de um templo na Antiguidade Oriental. Então, o Jardim do Éden é o templo de Deus. A criação, o cosmos, é o templo que Deus está construindo. Então, num certo sentido, o pecado de Adão e Eva é uma profanação do templo, como acontece com os filhos de Arão. Tanto no caso de Adão e Eva, quanto no caso dos filhos de Arão, existe uma certa relação com o poder. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no templo ou no jardim e diz para não comer daquele fruto, não é meramente, pô, eu preciso criar uma regra aqui. Aliás, a gente tem às vezes essa visão bem agostiniana, ou talvez próxima de Anselmo também, de que Deus criou uma regra só para mostrar que o ser humano ia cair, entendeu? Eu preciso criar uma regra, a partir dessa regra eu sei que o ser humano tendo livre-arbítrio, ele vai ter uma inclinação para o mal e vai cair, alguma coisa do gênero. Literariamente falando, não é bem isso que está acontecendo ali. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela é um dispositivo de relação do homem com o poder, do ser humano com o poder. O refrão de Gênesis mostra pra gente que Deus vai vendo que aquilo que ele criou era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Viu Deus, quando conclui a criação, que aquilo era muito bom. Então, a árvore do conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim, o ser humano já conhecia aquilo que era bom. Eu passo agora a ter o poder de conhecer aquilo que é ruim. É mais do que uma mera regra de quem traça uma linha no chão e fala assim, olha, vocês podem viver aqui numa boa, só tem essa regra, não atravessa essa linha. E aquilo não tem significado nenhum. O único significado que tem é obediência ou desobediência. Você é o meu robô ou você não é. Não, tem um significado ali. Ao comer desse fruto, vocês estão liberando aquilo que pode existir de ruim nesse cosmos que eu apresentei, tudo que é bom que vocês precisam conhecer aqui.
É uma opção pelo mal, é uma opção pela maldade, é uma opção pelo cruel. Ainda assim, e eu vou chegar em Arão daqui a Posso pouco. só ver se está certo? Eu penso que, além disso, que eu acho que é um divisor de águas, porque a gente é muito agostiniano, a gente acha que Deus colocou uma regra para a gente cair mesmo, é quase como uma armadilha ali. Dá a impressão também que, assim, ao conhecer o mal, o Ra ali, né? Até o Tove vai deixar de ser Tove, até o seu bem não vai ser o meu bom, né? Não vai ser o que eu determino bom. Porque Deus já tinha determinado. É tão interessante que antes da queda ele fala: não é bom que o homem esteja só. E mostra que esse não é bom está antes do pecado e não tem problema nenhum. Só tem Ali, um né? detalhe, ele não diz que é mal ou cruel ou imoral que o homem esteja só. É, Ele diz que isso. não é bom. Então é uma ausência do ideal, mas não é. O mal vai ser introduzido, a maldade, a crueldade vai ser introduzida com o fruto. E aí o que, que acontece? Essa opção pela maldade, pela crueldade, olha só que coisa interessante que acontece aqui. O comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é a desobediência, é a introdução da crueldade no mundo, mas não é a consumação da crueldade. Vamos de novo fazer a leitura atenta, que se permite fazer perguntas para o texto, que se permite imaginar. Você faz uma besteira, qualquer uma que seja, cara. Pensa numa besteira que você fez. E o próprio Deus vem conversar com você. O próprio Deus chega diante de você e vem falar com você. E ele não fala para você, você fez uma besteira, tua punição agora é essa. Ele te pergunta: você fez essa besteira? Cara, quando você atrasa um pagamento de alguém, quando você não faz um trabalho da escola que devia ter feito, o professor ou o teu credor, ele vai lá e te pergunta. O professor chega para você e pergunta assim: pô, você não fez o trabalho? Quando ele faz essa pergunta, pô, você não fez o trabalho? Aí nessa pergunta, geralmente cabe um clamor por redenção. Eu sou professor, eu sei. Os alunos chegam para mim quando não faz o que tinha que ter feito. Será que eu posso entregar depois, né? Será que, pô, professor, eu não fiz porque isso, porque aquilo, o cara, né? Pô, eu sei que eu tô errado, mas Deus chega para Adão e fala assim: você sabe que você tá nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse? Nesse intervalo, se Adão é tão ser humano quanto você é na sua faculdade, cabe, tem um espaço para chegar e falar assim para Deus: não resisti, comi. Eu sei que você disse que a consequência disso era a morte, mas Deus, não tem um jeito. Então cabe. E o natural do ser humano é esperar isso. A gente tem que começar a ler as histórias imaginando o que, que é o natural do ser humano pensar e fazer, e não ser fatalista só porque a gente conhece a sequência da história. Leia como se você não conhecesse a sequência e se permita imaginar o que seria o normal ou o natural de uma história quando ela vai acontecendo. Então, conforme ela vai acontecendo, pô, o normal seria falar: não, 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 peraí, ainda não, Deus, calma, professor, calma, ainda não. É, mas isso não acontece. A crueldade ela é consumada quando Deus faz essa pergunta e a resposta de Adão é um atentado contra o templo, contra a própria criação, contra o jardim. Que resposta é essa de Adão que é um atentado contra o templo? É dizer o seguinte: foi a mulher, então foi a mulher que você me deu. O problema não Uhum. sou eu. O problema é essa porcaria aqui que você criou, cara. Aqui o atentado está consumado. É um atentado contra a própria criação. O problema não sou eu, o problema é você. E isso aqui que você criou que não é bom o suficiente. É quase Tov. É Tov para você. Para mim não é. E aí entra aquilo que você estava falando. As concepções daquilo que é bom se deturpam, se tornam diferentes. O que Deus pensa como bom, né? O que Deus pensa como bom, o que Deus pensa como ideal, Adão deixa de pensar. E vaticina, e vaticina. Fala assim, ó, o problema não sou eu, o problema é você, e é isso que você criou. Foi a mulher que você me deu, É né? muito interessante Aí, que a primeira resposta é dele, né? Porque ele, assim, era pelo menos o primogênito da criação, pelo menos na segunda narrativa ali de Gênesis 2, ele faz isso e parece que ainda Deus dá uma. Fala, tá bom, vou perguntar para ela, vamos ver se consegue vir um clamor ali. então, Eu já saquei aonde você vai chegar e é muito maravilhoso introduzir Levítico com essa
com essa percepção. Mas vai lá. Os filhos de Arão, quando eles entram com o fogo estranho no templo, de novo, é a introdução da crueldade corrompendo o templo, que agora é encenado. Não é o mundo criado, mas é uma encenação do próprio mundo. Nessa encenação do próprio mundo, no fundo, quem que tá entrando com fogo estranho ali? É o Levitinha? É o cara pouco importante? Não, cara. Quem tá entrando com fogo ali, quem tá entrando com fogo ali são os filhos do cara. Então, o que que acontece? No templo pagão, quem que controla o ritual? No templo pagão, quem controla o ritual é a classe sacerdotal. No templo do Egito, se você quiser, ou nos templos do Egito, de onde o povo saiu, quem controla o ritual? É a classe sacerdotal. Deus ali está dizendo o seguinte: quem criou o mundo fui eu, quem controla a criação sou eu, e você pode ser filho do sumo sacerdote, que você não vai controlar o que acontece aqui. Não só Onde entra isso, a né, crueldade nesse. o final de Êxodo acaba com um anticlímax tremendo, né? Que é Moisés está querendo entrar e Deus fala: não vai entrar, não. Você não pode entrar. Mais ou menos isso, assim, ó. Não é essas regras, não é de você. Mas eu estive no Monte Sinai, fico imaginando Moisés. Eu estive lá em cima com você. Mas aqui não. Acabou. Não. E aí o que acontece? Quando a gente olha para esses caras entrando com fogo estranho no templo, que ali era, obviamente, o tabernáculo, mas o templo móvel. Quando esses caras eles resolvem entrar com fogo estranho no templo, eles estão reproduzindo um modelo que é um modelo no qual tem gente do povo que é mais importante e tem gente que é menos. Isso já apareceu no texto bíblico antes. Gênesis capítulo 47. É a administração de José depois da seca, depois da estiagem, quando ninguém mais tem vaca, que as vacas morreram tudo, quando ninguém mais tem trigo porque acabou o estoque, e José está administrando o estoque do faraó. E o pessoal está indo até José para ter carne, para ter trigo, para conseguir sobreviver. E então todo mundo acaba vendendo as suas terras e o seu trabalho para o faraó, que se torna a pessoa mais poderosa do mundo, para conseguir sobreviver. E José administra desse jeito. Ele não doa a carne, ele não doa o trigo, ele vende em nome do faraó. E faraó se torna proprietário de uma mão de obra absurda, escrava, enorme, e se torna proprietário de terras que ele jamais sonharia em ter. Uma extensão de terra absurda ali no Egito, por causa da negociação inteligente de José. Agora, tem o capítulo 47 de Gênesis, diz que todo mundo passou por isso. E Faraó pegou a terra de todo mundo, menos de uma classe. Os sacerdotes do Egito. Então, o que acontece? O sacerdote, a classe sacerdotal, ela é sempre uma classe especial. Em Israel, não. Em Israel, a classe sacerdotal não vai ter terra, inclusive. Eles podem ter pequenos pedaços de terra, mas não tem território de Levi. Então, o que acontece? Enquanto em Gênesis 47, no Egito, as terras se concentram na mão de um cara só e da classe sacerdotal, em Levítico, as terras elas são sempre redistribuídas pela lei do jubileu, no capítulo 25, de forma que todo mundo tenha terra sempre, se a lei for cumprida. Então a terra nunca vai se concentrar na mão de uma pessoa só, e a classe sacerdotal nunca terá o seu próprio território. A tribo de Levi não tem território. Né? Então é uma antítese do Egito. O que os filhos de Arão estão tentando fazer? Reproduzir o modelo egípcio. Eu sou sacerdote, eu defino, e aí a questão da terra é muito importante. Por quê? Porque se eu defino como o ritual funciona, o ritual é uma encenação de como o universo funciona. Se eu defino como o ritual funciona, eu defino como o mundo funciona. E então eu vou ter mais terra, e então eu vou ter mais gado, e então eu vou ser um privilegiado às custas de quem trabalha e de quem faz as coisas. Deus está dizendo, não, Levi não vai ter terra e não vai viver às custas de vocês. Levi viverá da generosidade de vocês por meio da 10ª parte. E aí, só fechando a história, então o que acontece? Da mesma maneira que Deus chega e fala, Adão, Eva, vocês vão viver do suor e de trabalho,
Deus vira para Levi, para a classe sacerdotal, vocês vão viver de suor e de trabalho. É um trabalho religioso, ritual, mas vocês não vão viver de privilégios. Então tem muito paralelo, sim. É tão bom começar a ver essa leitura. Você sabe que eu gasto um módulo todinho do meu curso só sobre ensinar a pessoa a ler o texto todo. É meio óbvio. Eu falo, aliás, os cursos de hermenêutica a gente tem que falar o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito e ele só é óbvio porque tem que ser repetido. Mas assim, gente, lê o texto todo. E é interessante quando você fala isso de José. José, ele vai casar com quem? Com a mulher descendente da classe sacerdotal. O nome que ele recebe é de sacerdote. Então, todo esse privilégio. Eu estou quase achando que você está provocando um pouco que toda a escravidão que vem depois tem já um pouco ali no pé de José, mas eu não quero provocar não, o texto diz isso. Não, o texto diz isso. Vamos lembrar como. Não, vamos lembrar. Eu sei, eu tô o que Êxodo. Não, como Êxodo descreve o faraó que imputa todo o sofrimento ao povo de Israel. Surgiu um faraó que não conhecia José. Em outras palavras, a única segurança que o povo de Israel tinha naquela terra era a lembrança desse baita gestor que prestou um grande favor aos faraós e à classe sacerdotal. A partir do momento que essa figura cai, a estrutura está montada para esses caras serem explorados. Mas também, por outro lado, o José, eu já li isso, que eu acho bem interessante, José só foi esquecido porque ele teve uma atitude de botar o nome dos filhos em hebraico. E aí isso fez a memória egípcia ser mais curta, mas por outro lado trouxe uma redenção, porque os dois filhos dele são adotados pelo pai Israel. Aí é uma especulação grande, viu? Porque a gente não. Mas é interessante, porque ali se corta, por um lado, você vê meio quase a redenção da história de José nos filhos ali, né? Essa volta, todo o jeito que Gênesis no final vai fazer, é principalmente Jacó adotando os dois ali. Agora, uma coisa que também eu acho bem interessante é que os 7 primeiros capítulos de Levítico têm a ver com os 5 rituais ali. Cada um tem a sua peculiaridade. Aquele primeiro ritual de você queimar tudo dá para Deus. Você tem os outros rituais. 3 desses 5 rituais são expiatórios, né? E os outros 2 geralmente é um ritual de paz, o outro é de gratidão. Mas é uma coisa que eu achei interessante, você falando, que veio na minha mente. Levítico começa dizendo, se você quer que Deus habite no meio da criação, ou no meio do povo, e lógico que você está colocando como uma grande visão holística que é de toda a criação, você começa pedindo perdão. E eu estou aqui pensando, em Gênesis e Êxodo, você não tem um pedido de perdão, né? Você começou falando de Adão e Eva, mas você tem Caim não pede perdão. Você tem toda você não vê um perdão, pelo menos do ponto de vista, que é interessante que o livro que começa falando, Moisés, você não entra aqui. Vocês precisam primeiro aprender a pedir perdão. Existe reconciliação, mas não é de qualquer... Então, é muito interessante isso. Você vê isso mesmo, que é essa importância do pedido de perdão para voltar à presença, o centro do Éden, a presença de Deus? É a ideia de reconciliação. É curioso, porque a gente observa a reconciliação no livro de Gênesis, por exemplo, entre pessoas. A gente não tem esse restabelecimento entre um personagem específico e Deus, mas a gente tem entre pessoas. Então, você vai ter a cena climática de Esaú e Jacó, né? Do encontro de Jacó com Esaú, que Gênesis tem dessas, as histórias são maravilhosas mesmo em Gênesis, né? Então você tem esse encontro entre Esaú e Jacó, que é um encontro de arrancar lágrimas, e você tem o encontro de José com os irmãos dele, né? Que também é um encontro no qual a reconciliação acontece e o perdão tá lá. Agora, olha só que coisa curiosa. José é essa personagem ambígua,
ao mesmo passo que ele define algumas estruturas que depois serão usadas para a escravidão, ele também é um sujeito extremamente dedicado no caminho de Deus e com uma moral religiosa que a gente observava em Abraão e depois de Abraão não mais. José recupera isso. Então, quando a mulher de Potifar seduz José, ele fala uma frase fascinante que vai nos ajudar a entender essa história da reconciliação. Quando a mulher de Potifar seduz José, ele fala: eu não posso pecar contra o meu senhor, Potifar, nem contra o meu Deus. Então, você percebe que ali, já no livro de Gênesis, sem que houvesse a lei escrita ainda, né? José não tinha lei escrita, ele já tinha a percepção de que se ele cometesse um ato imoral, esse pecado não seria apenas contra a pessoa que ele está prejudicando, mas também contra o Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né? E ali você tem uma percepção, um prelúdio do que vai acontecer em Levítico. Porque Levítico ele vai fazer esse casamento muito íntimo entre ritual, encenação do mundo, de como as coisas acontecem, de como Deus se coloca em harmonia com o mundo, como um Deus íntegro, inteiro, se coloca em harmonia com um mundo que foi corrompido e que, portanto, são coisas distintas e separadas. E isso é costurado em Levítico com o código de santidade, com a ideia de comportamento, moralidade, etc. É em Levítico que a gente vai ver esse casamento acontecer. Então, num pedaço de Levítico, você vai ter a encenação do mundo e como esse mundo se coloca em sintonia com Deus. E junto disso, você tem a implicação necessária e um casamento necessário com comportamento, moralidade, pecado e aquilo que a gente faz no dia a dia. Em Levítico, esse prenúncio que acontece ali na cabeça de José, na casa de Potifar, em Levítico isso ganha corpo. E essa ideia que, veja, de novo, é a teologia de Levítico invadindo o Novo Testamento, invadindo o resto do Antigo Testamento. É Levítico com essa centralidade de organização do texto bíblico como um todo. A ideia que a gente vê na teologia joanina o tempo todo, de que a relação vertical e a relação horizontal, elas são interligadas de um jeito que não podem ser separadas. Não existe esse negócio de você dizer que ama o próximo se você não ama a Deus, ou dizer que você ama a Deus sem amar o próximo. São dois catetos que não separam, é uma hipotenusa, se você quiser. Mas esse negócio do vertical e do horizontal didaticamente funciona para a gente ter assim uma visualização de como é, mas de verdade não existe. Aquilo que você faz em relação ao seu próximo é aquilo que você faz em relação a Deus. Foi a mulher que você me deu, acabou. Se eu estou agredindo a minha mulher com palavras ou com as mãos, eu estou agredindo Deus. Se eu agrido Deus, eu estou agredindo toda a criação, né? Então, essa separação, para a gente aprender, didática, ela funciona, mas o que vai ser costurado muito bem em Levítico existe uma relação forte entre a percepção, a cosmovisão, o jeito como o sacerdote enxerga o mundo, o jeito como o levita enxerga o mundo, o jeito como isso é encenado dentro do templo e a maneira como a gente age, as coisas que a gente faz. Aquilo que a gente enxerga a respeito do mundo é aquilo que vai permear as nossas atitudes, o jeito que a gente se relaciona com esse mundo na realidade. Então, sempre na cabeça de Levítico vai existir uma relação direta entre ritual e comportamento. Ou, se você quiser, entre literatura sacerdotal e código de santidade. É interessante você estar falando isso, me veio várias coisas na cabeça. Várias vezes a gente entra em algumas discussões que o livro de Levítico já resolveu faz tempo. Então tem gente que fala, nunca fiz nada contra Deus, o máximo que eu fiz é alguma coisa contra o meu irmão. Fez E contra o Deus. livro, hã? O Fez livro de contra Levítico Deus. está dizendo,
Não, não, não. É interessante, Fontana, tem uma parte lá de Levítico que fala o seguinte: se você pegou um jumento do seu vizinho e sem querer, ao usá-lo emprestado, você matou ele. Foi um crime lá que você fez sem culpa. Você vai ter que restituir o jumentinho do seu vizinho, e aí você vai ter que vir até o templo, oferecer um sacrifício. E aí é interessante que a gente vai lá, vai ver o sacrifício, já chega assim. Aí ele fala o seguinte: o sacerdote vai pegar o sangue desse sacrifício e jogar na parede do tabernáculo, na parte de dentro. E é interessante que uma vez por ano, depois ele vai dar regra, uma vez por ano o sacerdote tem que lavar essas paredes e vai fazer aquela lavagem geral, quase fosse aquela limpeza. Mas é interessante que tem vários biblistas que falam que esse ato de que você pecou contra o seu próximo, pegar e você tem que pagar o preço dele de volta, restituir, fazer um sacrifício porque você pecou contra Deus e depois o templo recebe sangue, é quase que fosse uma vandalização do cosmo. E que um dia você vai ter que, na expiação do ano, você vai ter que lavar aquilo, né? Dizendo, É por olha, aí. o seu pecado, não só você tem que contra o próximo, mas sempre contra Deus, e é sempre algo que está destruindo a criação. É quase assim, está manchando a criação. Ele precisa de um sangue que vai lavar toda a criação de forma definitiva, uma vez por ano. E é lógico que não Agora, tem como ler aquilo e não pensar num paralelo do sangue de Jesus, né? vamos dizer que em tempos modernos eu pegue seu carro emprestado e eu bata o seu carro. Cara, dei PT, tá? Dei PT Tá. no seu carro, Típico de né? você mesmo. Pois é. É, quebrou o eixo, não tem mais carro, Botelho. Em tempos modernos a situação similar, E né? típico de mim não ter o seguro. Em tempos modernos é o similar e o livro de Provérbios vem depois para dizer, ó, tem certeza que você quer emprestar ou pegar emprestado? É melhor Sei, dar. dá logo, exato. Então assim, vamos dizer que seja isso. Cara, eu te ligo, explico a situação e aí a gente vai tentar desenrolar a situação de alguma maneira que fique bom para você, de alguma maneira eu consiga te compensar. É assim que a gente vai viver. Quando que a gente vai saber que tá tudo bem entre a gente? Não é na ligação, não é depois que tudo foi cumprido. A gente vai saber que tudo tá bem entre a gente quando eu te chamei para um churrasco e lá em casa e veio você e a Natália, vieram as crianças e a gente passou a tarde super bem e como uma família. Pô, 2 amigos num churrasco, convivendo, aí a gente sabe que tá bem. Não é no telefonema, não é quando eu paguei o que eu tinha que te pagar, não é ali a gente imagina que a coisa tá ficando certa, mas a gente não sabe muito. Agora, o dia que as 2 famílias, eu, a Bruna e a Lara, você, a Natália, Daniel e Mariana, a gente sai todo mundo junto para comer em algum lugar e o dia foi ótimo, e foi tudo bem, e a gente voltou para casa com o coração cheio, eu te dei um abraço, você me deu um abraço, todo mundo tá feliz, nesse dia a gente tem a certeza de que, putz, aquilo ali a gente vai sempre lembrar, mas são águas passadas, porque não tem como esquecer um episódio desse tipo. A gente vai sempre lembrar, mas são águas passadas, somos amigos. É ali que a gente tem certeza. O Yom Kippur, o dia agradável ao Senhor, eu gosto de lembrar que o Yom Kippur é o dia agradável, é o dia bom. Esse dia que é um sacrifício por todo o povo, em um dia do ano, esse é o dia em que isso acontece. Porque senta na mesa Deus e o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, representando todo o povo, tem um churrasco com Deus. E ali a gente tem certeza, tá tudo bem. Ali a gente fala, não, essa é a consumação de que tá tudo acontecendo muito bem.
a gente está comendo junto. Por isso o sacerdote come um pedaço da refeição e o outro pedaço ele é queimado. O que, que é o outro pedaço queimado? É Deus comendo a parte dele. Mas é exatamente isso. Então ali a gente tem uma grande refeição, um grande churrasco, tá? Que sela essa história de que, cara, eu matei o jumentinho, mas tá tudo bem. É, considerando aí as perdas e ganhos e tal, resolvemos a situação, mas tá tudo bem. Vamos imaginar um outro cenário. Dois Só, amigos vão só para viajar. uma. Mas é interessante que o que você está falando é que tem dois sacrifícios que representam isso. Tem aquele sacrifício que está em Levítico 7, que vai falar que é a oferta de paz, que é o sacrifício que a pessoa mais leva para casa. Então é quase que assim: sacerdote, você vai sacrificar, pega só um pedacinho para o templo e você tem que levar para casa para dividir com isso. E aí o outro sacrifício, que é uma vez por ano, é que você vai estar comigo, né? Então é Deus quase que fazendo. Vai ter dois sacrifícios. Um que eu vou mostrar que eu estou em paz com vocês, e o outro que você vai mostrar que você está em paz com seu amigo. Que é muito interessante isso, esse sacrifício da reconciliação. O exemplo que você está usando, ele é literal Ele no é. drama de Levítico. E no drama da escritura, da redenção também. O que, que Jesus faz com os discípulos incrédulos quando ressurreto? Come com eles. Come com eles. A gente Né? lê Salmo, a O gente lê que, que a gente Salmo. faz na ceia? O que, que a gente faz na ceia? A gente celebra a nossa comunhão com Jesus. Então, a teologia a teologia de Levítico, ela invade o Novo Testamento em grande medida. Eu vou usar um outro exemplo. Suponhamos dois amigos resolvem viajar e um dos dois toma a frente de organizar tudo, fazer as coisas e tal. E esse que tomou a frente chega no aeroporto, os dois chegam lá, vão no aeroporto tal. Esse que tomou a frente dá uma bobeada e os dois perdem o voo. Essa perda de voo tem que passar a madrugada no aeroporto. Pô, existia ali uma relação de confiança que se abalou, porque os dois amigos tinham combinado essa viagem. E Você está aí, falando da gente lá em Hong Kong? tô falando da gente em Hong Kong. Onde que a gente tem certeza de que tá tudo bem? Pô, quem perdeu o voo fui eu que estava responsável ali. Quem perdeu o voo fui eu. Então, quem que organizou o remédio de procurar o hotel para a gente passar a noite, de organizar tudo? Eu que tenho que ir lá e compensar e dar o jumentinho para o sacerdote, dar o jumentinho de volta, fazer o sacrifício para o sacerdote, etc. Quem teve que organizar o remédio sou eu. Eu estava responsável ali, né? Não, não E estava, aí a não. gente passa a noite. Você só foi generoso, os dois perderam. Não. É que eu fiquei entretido conversando teologia com você. E E a aí gente, o que só para o pessoal acontece? saber, a gente perdeu um voo em Hong Kong. Caraca, mano, foi muito Mas difícil. o aeroporto gigante também, hein, cara? A gente tinha que pegar Putz, grila. 2 trens para chegar no portão, velho. 2 trens para chegar Não, no não. O portão. difícil para você foi que a gente perdeu chegando 6 horas Não antes. adianta nada Caramba. você chegar cedo no aeroporto se a companhia aérea não te deixa entrar no salão de embarque. Mas, Mas, assim, ó, isso realmente foi, né? Mas eu vou te falar sério, assim, sendo sincero, você foi muito tranquilo ali. Pô, foi chato, a situação é ruim. A gente não sabia se a mala nossa tinha ido para Singapura, se tinha ficado no aeroporto. Cara, foi uma situação ruim, foi uma situação ruim. E você foi muito generoso, assim, de tipo, não, tá tudo bem e tal. Mas eu tive certeza que estava tudo bem quando? Quando a gente estava no nosso destino, em Singapura, no hotel que a gente devia estar, e a gente parou, respirou, porque tá tudo bem. Vamos comer? Vamos. eu lembro direitinho dessa cena e eu reparei que o seu semblante mudou. Falou, chegamos. Vamos comer? Vamos. Tá tudo certo, não perdemos reserva do hotel em Singapura, estamos no quarto. Agora é a hora da gente
sentar e comer alguma coisa. Esse sentar e comer alguma coisa é o ato de comunhão que representa a reconciliação para a raça humana. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender 1 Coríntios 11, por exemplo, quando Paulo chega e fala o seguinte: você tem alguma coisa contra o teu irmão? Antes de você comer do pão e beber do cálice, vai se reconciliar, porque não faz o menor sentido você participar da ceia enquanto você tem alguma coisa contra o seu irmão. Aqui a gente está celebrando a reconciliação, cara. Então tem certas chaves que começam a se abrir quando você entende que reconciliação de verdade acontece na mesa. Você sabe, Fontana, que a gente às vezes lê o Salmo falando, né? Preparas um banquete para mim diante dos meus inimigos, e a gente acha que é. Eu já ouvi os caras pregando que acha que é assim, aê, se ferrou, tô agora comendo na tua frente. Agora aqui, ó, Deus preparou para mim, você tá se dando mal que você virou meu. Mas ninguém. É porque não leu Levítico, né? Porque o negócio está dizendo sobre preparas um banquete para mim diante dos meus inimigos, que é para reconciliação. É a Ó, ceia, né? Nesse sentido, a ceia do Senhor tem o mesmo significado? sim e não. E quando a gente fala o mesmo, é, num certo sentido, sim. A ceia do Senhor tem esse sentido da reconciliação, da presença de Jesus conosco, Jesus comendo e eu também, e a gente juntos, reconciliados. Então, nesse sentido, sim, tem o mesmo significado. Agora, existe uma diferença, e aliás, uma diferença grande, que é a seguinte: para nós, na ceia do Senhor, a gente tem uma antecipação escatológica que eu não diria que está presente na teologia do livro de Levítico. Porque a ceia do Senhor nos promete que ela encena, e veja só, a questão da encenação aqui está presente também, né? Mas ela nos promete encenar um banquete definitivo com Jesus e com todos os santos que há de acontecer no escatom. Uma festa final de uma vez por todas, que acontece pela graça de Deus, consertando o mundo numa encenação em que o mundo é consertado por meio do Filho. O Filho é arrebentado pelo pecado e Deus reconstrói esse Filho no terceiro dia, como o primeiro ato de reconstrução de um mundo que foi arrebentado pelo pecado. A ceia, ela é uma encenação do resultado dessa reconstrução que Deus fez lá na cruz e no terceiro dia, Mas tá? é interessante, Fontana, e isso é. Agora você foi na hermenêutica mesmo, foi muito legal isso aí, sim. Esse fazer o paralelo e a distinção. Mas eu não sei nem se é isso que o Luiz está perguntando, mas o banquete em si, com certeza, faz parte de uma sequência de ritos que começam com os mandamentos de Levítico. E, aliás, o sábado, a gente fala muito do sábado como descanso, mas o sábado era muito ceia, muito banquete. Toda vez que vem a palavra banquete, tem a ver com sábado também, Não ou tem com as nada mais festas. espiri não tem nada mais espiritual do que um churrascão, cara. É isso que eu tô querendo Infelizmente, dizer. para o meu filho, né, que queria virar vegetariano. Vegetarianismo que durou cerca de 10 horas, muito convicto, né. Uma outra Mas hora eu assim, ó, conto para vocês de casa não, sobre o meu e filho. isso fala, não, Não, co mas é isso, que ele o tentou ser vegetariano, agora, coitadinho. esse princípio de reconciliação à mesa é um negócio, cara, que quando eu aprendi, mudou a minha percepção a respeito do ser humano. Então, às vezes a gente vê casais que acreditam que a reconciliação acontece na cama. Não é, cara. É na mesa, olho no olho. E assim, pode tirar a ideia safadinha da cabeça. É comendo alimento na mesa, tá? Pode. Eu sei que às vezes precisa de uma coisa nova e tal, quer experimentar, experimenta e tal, não tem problema. Mas quando eu tô falando que acontece na mesa, eu tô falando de olho no olho, uma macarronada,
ou uma refeição com baixo carboidrato, se você Não, não, porque quiser. assim, e aí, Fontana, tem que ser quase uma outra live para a gente falar a teologia da mesa. Porque assim, quando você tem um banquete, você tem generosidade envolvida, você tem serviço, você tem o dom para cozinhar, você tem que aceitar a humildade de aceitar um presente do outro, porque geralmente não rachava igual hoje racha. Você tem o aceitar apesar dos defeitos. Então, assim, é muita coisa e assim, não é à toa que Jesus ele faz do seu símbolo para ser recordado um banquete com os discípulos que está ali, depois ele faz o lavar os pés, tem muita coisa envolvida aí que está sendo encenada. Aliás, essa é outra encenação que é o lavar os pés, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria falar de uma parte que tem a ver com o que a gente falou, mas é pouco falado de Levítico, porque a gente fica muito preso nos sacrifícios, nos rituais, nas coisas que não podem comer, mas tem uma parte importante sobre o cuidado do pobre, o cuidado do Uhum. estrangeiro, o cuidado da viúva, o cuidado. E a gente fica pensando, o que isso tem a ver com Deus? O que tem a ver com o ritual de igreja? Vamos dizer assim, que a gente tem muita gente que quer fazer um paralelo com o Levítico, rituais em igreja, né? O que isso tem a ver com os nossos rituais de Deus morar? Por que tem tanto a ver com o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão, tem a ver com Levítico? Uhum. Sim, isso tem a ver um pouquinho com o conceito de shalom, né, que a gente geralmente traduz como paz, porque é paz mesmo, mas não é paz como ausência de guerra. É paz no sentido de uma harmonia que te leva a um estado de completude, tá? Então, quando você tem shalom, você não passa fome, porque se você está passando fome, você não tem paz. Quando você tem shalom, você não tem inimizade com outras pessoas, porque quando você está em inimizade com alguém, você não tem paz. Quando você está em shalom, você não tem ansiedade com o dia de amanhã, e o que vai acontecer e se porque quando você está tomado pela ansiedade, você não tem paz, e por aí vai, né. Shalom é esse conceito completo de um determinado tipo de, estado harmônico que o ser humano desfruta quando Deus cuida de tudo por ele, e ele acredita que Deus cuida de tudo, e ele age como se Deus cuidasse de tudo. Numa encenação de um cosmos ansioso ou sedento por Shalom, em que Deus vai entrar nesse cosmos e participar desse cosmos para que esse cosmos seja harmônico, não pode existir gente que tem comida de sobra e o outro que está passando fome. Não pode existir um órfão que não tem paz quando existem adultos que poderiam acolher esse órfão. Não pode existir uma viúva que perdeu a segurança, a terra, o marido, o sustento, a esperança, quando existem sobrinhos, primos que podem acolher essa viúva. Não pode existir shalom quando uma pessoa, simplesmente porque nasceu num lugar diferente, porque tem uma cor de pele diferente, porque tem uma língua diferente, essa pessoa é tratada como pessoa de segunda categoria, o estrangeiro. Então, se é uma encenação do cosmos como ele deveria ser, esses que são geralmente aqueles que são esquecidos e jogados à margem, eles precisam ser trazidos de volta. Eles precisam ser inseridos no contexto. Porque se eles estiverem de fora, é harmonia só para alguns. É harmonia só para quem consegue criar a sua própria harmonia. A inclusão do órfão, uma criança que não tem como se sustentar, da viúva que já atingiu uma idade que não consegue mais trabalhar por si, de um estrangeiro que tem outra língua e que pode ser feito de bobo a qualquer momento, a inclusão desses caras é a expressão da graça que nos inclui, porque a inclusão desse cara é a inclusão do incapaz. E se eu sou o incapaz diante de Deus que aceita me incluir, na encenação de um cosmos que alcança Shalom, esses que são incapazes precisam ser incluídos por aqueles que têm alguma potência, alguma capacidade. Então eles precisam ser trazidos para perto. E por isso Deus se torna vingador
daqueles que fazem o contrário, que ao ver alguém impotente, faz esse impotente de vítima. Quando alguém faz esse impotente de vítima, ele faz um caminho da paz, do shalom, da ordem, para a barbárie, para o caos. Ele comete um atentado contra a própria criação, como Adão cometeu. A culpa não é minha, a culpa é sua e disso aqui que você criou. Esse obstáculo aqui, esse órfão aqui, que fica pedindo dinheiro na rua e deixa a rua feia. Você não devia nem ter criado esse órfão. A viúva, não fui eu que matei o marido dela, quem levou foi você, Deus. Você que cuide dela. O estrangeiro, por que veio morar aqui? Quem deixou ele vir até aqui foi você que permitiu, Deus. Isso é problema seu. Então, perceba que é o mesmo discurso de Adão. Parafraseando o profeta japonês Eiichiro Oda, não pode haver felicidade num mundo no qual os indesejáveis são excluídos ou jogados fora ou descartados. Não pode haver shalom num universo em que os indesejáveis são jogados na lata do lixo. Porque quando você faz isso, você está dizendo, maldito é aquele que os criou, maldito é o próprio Deus. Eu acho que é muito interessante como o Levítico vai gastar. Tá tão concentrado ali no tabernáculo, na função dos levitas, né? E aí, do nada, não é, lógico que não é do nada, você acabou de explicar, vai falar de regras civis que eram para. Gente, peraí, isso aí não era para ter tido ali nos mandamentos, em Êxodo, e é muito interessante isso como esse foco, né? E Levítico vai encerrar de forma muito especial, falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, né? Que é que o Jesus vai citar e vai resumir ali, né?